navio é esse que chegou agora? Sejam muito bem-vindos e chegamos para mais um projeto aqui independente do nosso Museu da Capoeira. Lembramos que esse é um projeto comunitário que conta com o apoio de todos os capoeiristas, através do nosso clube de membros. E para você que está se inscrevendo no nosso canal agora, não esqueça de ativar o sino das notificações. Lembramos que esse vídeo é introdutório ao tema e que cada capoeira depois deve desenvolver e prosseguir seus estudos. Anatomia de um negreiro. Entre 1500 e 1870, só através do tráfico transatlântico, cerca de 12,5 milhões de africanos foram capturados, dos quais 2 milhões não chegaram ao destino. O negócio dos escravos. Os navios recebiam o apelido de tumbeiros, devido ao alto índice de mortalidade. Mais de 50% dos africanos foram levados em navios sob a bandeira de Portugal e Brasil. Os primeiros navios negreiros foram principalmente navios mercantes, configurados para transportarem escravos. No século XVIII, em Inglaterra, a construção de um negreiro custava cerca de 500 libras a 1000 libras, equivalente no ano de 2016 do nosso século a 150 mil dólares a 300 mil dólares. No início do século XVI, um escravo custava de 10 a 12 manilhas de bronze. Com o aumento da procura, passou a barreira das 40 e 50 manilhas. A evolução dos navios. A proteção dos cascos. No início do tráfico, os negreiros passaram a ter seus cascos revestidos de cobre, deixando-os mais resistentes à água corrosiva de África, pois o período de espera entre a compra e o embarque de cativos poderia demorar semanas. A bordo do convés era construída uma casa de bambu para armazenar escravos acabados de comprar. Outra inovação foram as barricadas, feitas de bambu, poderiam atingir os 10 metros de altura. Dividia o navio e separava homens e mulheres. Servia também para a proteção da tripulação caso houvesse alguma revolta de escravos a bordo. O tamanho e a capacidade dos navios variavam muito. Um navio de 10 toneladas levava 30 cativos. Um navio com 550 toneladas, 700 cativos, 100 tripulantes. Os navios negreiros típicos eram os de 100 metros de comprimento por 30 de largura, tinham 200 toneladas e levavam de 300 a 600 escravos. O arqueamento consiste na medida do volume interno de um navio, em relação de capacidade e porte. A medida tonelada vem de tonel, saber quantos tonéis poderiam levar um navio. Em 1684, Dom Pedro II de Portugal lançou a Lei do Arqueamento. Seria a primeira lei mundial de regulamentação, tentando equilibrar os prejuízos econômicos e a mortalidade dos escravos. Essa lei obrigava o arqueamento dos navios antes de carregar os escravos. Essa lei também trouxe regras para o transporte dos escravos durante a travessia marítima. 1 cana de água por dia, 3 refeições diárias, tratamento na doença, punição de mestres ou capitães. Navios com portinholas para entrada de ar. 7 cabeças para 2 toneladas. Navios sem portinholas para entrada de ar. 5 cabeças para 2 toneladas. Na parte superior poderiam levar para 2 toneladas 5 cabeças miúdas, de idade e nome de moleques. De Brook. Os navios de bandeira inglesa eram bem documentados. Mesmo com leis, os espaços eram mínimos. O De Brook era um navio de 300 toneladas. Levava 20 a 30 escravos na plataforma sob o convés, 290 escravos no convés inferior, 130 escravos ao redor e ao lado das torres. A altura entre o deck inferior e superior era apenas de 1,80 m. Embarcações como essas chegavam a transportar 600 escravos. Porém, em 1778, a Inglaterra limitaria para 450 escravos, a lotação máxima para cada navio. A vida dos escravos a bordo. Homens, acorrentados nas pernas e no pulso. Mulheres, às vezes permaneciam sem correntes. Homens e mulheres costumavam ser mantidos em partes separadas. Homens no convés inferior e mulheres e crianças no convés e ou compartimento na parte de trás do navio. Os escravos eram trazidos algumas horas para cima do convés, para serem alimentados e obrigados a exercitarem-se. Muitos navios foram equipados com redes laterais para que os escravos não tentassem escapar para o mar. Tempo de viagem. O tempo de viagem dependia muito dos ventos e das marés. A falta de vento ou as tempestades dificultava em muito a sobrevivência dos escravos nos porões dos navios.
Uma viagem em que todos os indicadores fossem favoráveis, como vento e marés, demoraria, saindo de Angola, 35 dias para o Recife, 40 dias para Salvador, 50 dias para o Rio de Janeiro. O escravo africano passava por um verdadeiro calvário. Lembre-se que ele sairia do interior da África, muitas vezes não da área litoral, uma caminhada de vários meses até chegar nos portos. Seriam armazenados, teriam que esperar um embarque, serem embarcados e depois fazer uma travessia atlântica. Chegando no Brasil, ainda iria ter que aguardar para serem comprados. Se pensarmos que todo esse processo era feito de forma desumana, podemos concluir a força e a resistência desses escravos. Bibliografia: Roteiro Testemunhas da Escravatura, Gabinete de Estudo Oliciponense. Memórias a respeito dos africanos e tráfico da escravatura entre a costa de África e o Brasil, de Luiz Antônio Oliveira Mendes. Pesquisa e Grafismo, Mestre Marco Antônio, Museu da Capoeira.